É o seguinte, quando a gente fala desse negócio de viscosidade, é interessante vocês sempre lembrarem que o petróleo tem vários tipos de petróleo. Né? Exatamente por causa que ele falou que é uma mistura, né? Você vai ter uma variação muito grande dentro do petróleo em relação à densidade dele. Por questão de tempo de formação, por questão de micro-organismos ou de organismos que foram fossilizados e deram origem a ele. Então você vai ter baixíssima densidade de gás natural. Você vai ter uma densidade mais ou menos, que vai ser o quê? O petróleo que é chamado de light, que é mais líquido. E tem aquele petróleo que é mais pastoso ainda, que vai ser o chamado Brent. Esse petróleo mais pastoso é até bastante complicado de retirar, porque é assim, né? Você tem lá os micro-organismos que se fossilizaram, que foram recobertos por rochas. Você tem que tirar, né? A atividade que é responsável por descobrir e retirar o petróleo do lugar se chama prospecção. É uma atividade cara pra caramba, principalmente porque envolve o risco. Você vai lá, né, perfurar, achando que tem. De repente, chegar lá não tem. Por quê? Porque de repente não se acumulou matéria orgânica a ponto de formar isso. Às vezes só um bolsão de gás. Pois é, só bolsão de gás. Você teve um desperdício de capital gigantesco sem retorno nenhum. E às vezes quando você chega lá, você vai encontrar o quê? Um petróleo bastante denso. E para tirar? Você tem que pensar que a questão de pressão, a questão de distância é gigantesca. Você tem lá alguns poços de petróleo do Brasil que são o quê? 1.700, 2.000 metros de água, mais o quê? 1.500 de rocha. Imagine a pressão que está lá embaixo. Né? E uma coisa interessante, quando você vai tirar petróleo, não pense que é o quê? Que é você roubando gasolina da tanque de combustível do carro da sua avó. Você enfia uma mangueirinha lá e faz... Aquela mangueirinha de chuveiro, perfeita. Aquilo foi feito para isso. Né? Eles disfarçam em chuveiro, mas ela foi feita para roubar a gasolina. Não é que seja. Você não vai puxar a gasolina. Eu bebi muita gasolina pensando que era assim, até que um cara me explicou. Você não puxa. Você coloca a boca no tanque do combustível e assopra. A pressão que você vai gerar vai empurrar o combustível para sair. Só que no caso daqui, se você colocar ar, você vai perceber que na física o ar tem a característica de ter elasticidade, ou seja, você pressiona e ele se comprime. Então a galera percebeu que o melhor é o quê? Jogar água. Então injeta-se água, essa água empurra o petróleo para sair. E em relação à viscosidade faz toda a diferença. Por quê? Porque a água vai ficar em contato com o cano, fazendo com que o petróleo não fique aderido ao cano, saindo com maior facilidade. Antigamente a galera tinha uma dificuldade grande de tirar esse tipo de petróleo por causa da viscosidade. Hoje em dia, com essa técnica, resolveu-se o problema. Fora que o quê? Quando você joga água, você recompõe a estrutura a ponto de não deixar a região oca. Você tem que pensar, se você tira o petróleo e deixa vazio, a tendência é o quê? Você tem uma facilidade muito grande de reacomodação de rocha a ponto de gerar problema que seria relacionado com terremotos e coisas desse gênero. Estrutural. Tá? Outra coisa que é interessante de perceber é essa variação de petróleo, de densidade de petróleo, vai estar relacionada exatamente com o que o Vardê vai falar na sequência. Que é o quê? Que é a derivação, o refino. Se você tem um petróleo mais denso, você, ao refinar, vai gerar uma proporção pequena de derivados líquidos, que são os combustíveis. Então, não é que não dá para produzir gasolina a partir de um petróleo denso, mas você vai perceber que quando você tem um petróleo mais denso, quando você vai produzir gasolina, querosene, diesel, a proporção desses derivados líquidos vai ser pequena, não vale a pena. Vale mais a pena você utilizar o petróleo mais leve, light, para produzir derivados líquidos. Se você quer produzir piche, asfalto, plástico, coisas sólidas, o melhor é o quê? É o mais denso. E aí vem aquela questão que eu já discuti com vocês. O Brasil se tornou autossuficiente na produção de petróleo. Ciência quer dizer que o quê? Que você tem mais do que consome. Só que a autossuficiência do Brasil se refere ao quê? A quantidade. Quantidade apenas. A gente atualmente produz em torno de 2 milhões e meio de barris de petróleo dia. O consumo é em torno de 1,8. Só que o que acontece? O principal petróleo que a gente tem é o mais denso. E o que a gente mais consome é o mais leve. Então, existe uma comercialização internacional do Brasil em relação ao petróleo
mesmo a gente sendo autossuficiente. Isso é uma pegadinha fácil, amigos. Por isso que existe a química, para resolver o problema. Aí o que acontece? A gente importa o petróleo leve e exporta o petróleo pesado.